Vai começar a aula. Vai começar a aula. Vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Terceira semana do PET. Bora lá, senhores. Vamos trabalhar na terceira semana do PET. Terceira semana do PET, nós vamos trabalhar com energia potencial, tá? Então vamos lá, energia potencial. Lembra? Trabalho, o que é trabalho? É força vezes o quê? O deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Vou considerar que o ângulo entre a força e o deslocamento é zero, tá? E cosseno de zero é 1, tá? Por isso que eu não escrevi na fórmula. E aí eu posso começar a brincadeirinha. O que é força? Você aprendeu que força é massa vezes a aceleração. Só que nós teremos aqui uma aceleração especial, que será a aceleração da gravidade, causada pela força peso. Tá? E também, em vez de falar ΔS, nós vamos falar que esse deslocamento eu vou chamar de H. Então, isso aqui, esse trabalho escrito dessa maneira, é a minha energia potencial gravitacional, que é igual a massa vezes a gravidade vezes o quê? A altura. Então, estamos lá, senhores. Exercício 1. Calcule a energia potencial gravitacional, que chamo EPG, tá? Armazenada em um pão de queijo de massa de 500 gramas. Ó, então a massa está aqui, 500, tá? Mas está em gramas. Vou transformar para quilograma. 500 gramas aqui, você está acostumado a falar que é o quê? Meio quilo. Você pode escrever assim, ou você poderia escrever dessa maneira, 0,5, o quê? 0,5 quilograma. Beleza? Show de bola, mano. Quando elevado a uma altura de Z, de 2 metros, ele não chamou a altura de H, ele chamou de Z. Você vai ver que lá na apostila ele põe Z, tá? Pode pôr Z? Pode pôr Z, pode pôr D, pode pôr ΔS, pode pôr H, desde que você entenda o que essa letra representa, tá? Então, vamos lá. Então, o H dele, a altura dele, vai ser de quanto? 2 metros. Você está acostumado a escrever a altura com H, você sabe que a altura não é com H, é com A, né? Mas para não confundir lá com a matemática, base vezes altura, né? O A de área com o A de altura, nós deixamos aqui H, tá? Então, beleza. Então, vamos para a letra A. E aqui, ó, eu vou dar um tiro, eu vou dar um take, tá? Olha, o que eu vou fazer? Ele quer a energia potencial na Terra. Então, vai ficar assim, ó. Energia potencial é massa vezes a gravidade vezes o quê? A altura. Vamos ver se você concorda e a gente vai poder fazer isso bem rapidinho, tá? Energia potencial vai ser igual a quem? Quanto que é a massa? E em vez de eu escrever 0,5, que ia dar muita conta, eu vou escrever como assim, ó, em forma de fração, como meio. Por quê? Aí vem a habilidade matemática. Porque a altura é quanto? A altura é 2. Então, o que eu vou poder fazer aqui, ó? Cortar. Ficando quem? Somente a gravidade, 9,8. Então, a energia potencial é de 9,8 joules. Entendeu? Como é meio e a altura sempre... E aqui, nesse exercício a altura é 2, eu já cortei. Então, a letra A daria 9,8. A letra B, a mesma coisa, seria só a gravidade, porque a gente ia cortar, né? Eu poderia falar que a energia seria meio vezes o quê? 1,6, que seria a gravidade, vezes 2. Esse 2 com 2 eu poderia cortar, então eu teria quanto? 1,6 joules, tá? Então eu poderia falar que a letra C aqui, senhores, já diretão, né? Ó, letra C, sem perder tempo. 3,8 joules. Letra D, a energia potencial é o quê? 274 joules. O que ele quer mostrar nesse exercício? Ele fixou a massa e fixou a altura. O que quer mostrar? Que a energia potencial depende da gravidade.
cada planeta, tá? Cada corpo celeste aí tem uma gravidade específica. Então, vão ter energias potenciais o quê? Diferentes. Você pode variar, você tem 3 variáveis, você tem massa, você tem gravidade e você tem altura. Se você mudar qualquer uma delas, você muda a energia potencial. Aumenta a massa, aumenta a energia, diretamente proporcional. Aumenta a gravidade, aumenta a energia. Aumenta a altura, aumenta a energia, tá? Então, senhores, ele fixou a massa, fixou a altura, ele quer te mostrar que existe uma dependência de quem? Da gravidade. Quanto maior a gravidade, ó a gravidade, era 9,8, depois a outra 274, maior a energia potencial, tá? Bora para o exercício 2, porque nós temos minutagem, esqueci de falar, tá? Tem minutagem aqui nesses vídeos. Você pode pular para o 2, para o 3, para o 1, do jeito que você queira. Exercício 2. Calcule o trabalho realizado pela força da gravidade sobre um pão de queijo de massa 1 kg, tá? Então a massa é 1 kg. Aí nós temos o quê? A gravidade valendo quanto? 10, tá? E nós vamos um por um agora. Letra A. Letra A de amor, ele fala o seguinte: no caso aqui, o trabalho pela força gravitacional é a energia potencial, tá? Energia potencial, que é massa vezes a gravidade vezes quem? A altura, tá? Energia potencial gravitacional. Então ele fala assim: do chão ao forno, tá? Então quanto que vai ser a altura aqui na letra A? Então vou pegar aqui alguns dados, tá? A altura na letra A vai ser de quanto? Vai ser de 0,2. Quanto que é a massa? A massa é de quanto? 1 kg. Tá, metro. E aqui nós temos a gravidade valendo quanto? 10. Ele arredondou, facilitou nossa vida, né? Olha que beleza, metros por segundo. Energia potencial vai ser a massa, que vai ser quanto? 1 kg, gravidade 10, altura 0,2. A energia potencial aqui que a gente vai ganhar, né, que eu vou chamar energia potencial A, tá? Que é da letra A. Vai ser de quanto? Vai ser de 2 joules. Na letra A eu não fui tão rigoroso, mas aqui na letra B, o que nós estamos chamando de altura é o famoso ΔS, tá? Que é a posição final menos a posição que? Inicial. A posição final aqui vai ser de 0,5, tá? E a posição inicial 0,2. Então, portanto, eu tenho um ΔS de 0,3 metros. Esse ΔS é que nós estamos chamando de altura. Então, eu posso falar que a altura, que, né, a variação, né, da posição aqui foi de 0,3 metros, tá? A massa continua a mesma, tá? Massa 1 kg, tá ok? A gravidade continua a mesma, 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, eu posso calcular que a energia potencial aqui, senhores, que eu vou chamar de B, porque é da letra B, é massa vezes a gravidade vezes quem? A altura. Na letra B, vai ser de quanto? Massa, 1, gravidade, 10, altura, 0,3. Então, ele ganhou uma energia aqui de 3 joules. Essa foi a letra B. Agora, nós vamos para a letra C. Na letra C, ele fala que sai do 0,5 para 1,5, tá? Se você precisar, você pode fazer esse recurso que a gente fez, né? Ó. O ΔS é a posição final menos a posição inicial, certo? Que é igual agora a 1,5, é a final, né? Menos a inicial, que é quanto? 0,5, da onde que ele já estava. Que dá quanto? Que dá 1 metro. Portanto, a nossa altura aqui nesse caso, a variação aqui, né, de posição, vai ser de quê? 1 metro.
A gravidade continua a mesma, tá? A massa continua a mesma e eu posso vir cá e fazer o seguinte, ó. Energia potencial, massa vezes a gravidade vezes a altura. Magno, eu tenho que repetir essa forma? Sim. Agora você tem que entender que você está estudando, que você está treinando. Então, quanto mais você escrever, vai ficar mais fácil de você memorizar. Lembrando que no Enem, num vestibular, você não teria, tá? Essa fórmula aí para você. Você tem que puxar da sua cachola, tá certo? Então, fica aí. A massa é 1, a gravidade é 10, a altura, a variação da altura aí, né, da posição é 1. Então, eu vou ter quanto? 10 joules de energia. Ok? Eu já ganhei 2, já ganhei 3 e já ganhei 10. Agora nós vamos para a letra D de dado. Na letra D de dado, agora a questão inverte. O que acontece na letra D de dado? Na letra D de dado, ele ia colocar o pão de queijo na boca, ele fala que o professor é desastrado, ele deixa cair da boca dele e ele vai para onde? Para o chão. Agora, aqui na letra D, nós vamos lá, letra D. D de cachorro, tá, gente? Magno, cachorro é com C, não é dog em inglês. Se você não sabe inglês, aí é outro problema, filho. Né? D de cachorro. Então vai ficar piada sem graça. Ah, piada sem graça. Você achou a piada sem graça? Escreve aí no comentário. A piada foi horrível, Magno. Ah, foi não. Você acha? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, o que é o ΔS? É a posição final menos a posição inicial. Tá? Lá eu escrevi com F, I, né, para você entender. Alguns livros só escrevem S para final e S0 para inicial. Então, aqui, a final vai ser o chão, fim do problema, menos a inicial, que foi a boca do professor, que está a 1,5 metros do chão. Então, aqui, ó, vai ser menos 1,5 metros. Então, agora o meu H, a minha variação da altura, vai ser de quanto? Menos 1,5 metros, tá? A massa continua a mesma, a gravidade continua a mesma, e aí eu posso calcular a energia potencial, né? Eu fui aumentando a altura, eu fui ganhando energia. Agora eu estou perdendo a altura, então eu vou perder energia potencial, tá? Vou perder potencial, mas eu vou ganhar cinética, porque quando você deixa cair, a velocidade começa o quê? A aumentar. Então, tá? Há uma transformação de energia potencial para energia cinética. Mas ele não pediu para calcular a velocidade, a gente não vai mexer com isso. A massa é 1, a gravidade 10. Cuidado agora, a altura, tá? Como caiu, né? Então deu menos 1,5. Então a energia potencial em C vai ser de menos 15 joules, ok? Agora nós vamos para a letra E de elefante. Alguém sabe como que fala o feminino de elefante? Vou dar uma dica, é com A. Eu acho que é com A, hein? Procura aí saber qual que é o feminino de elefante. Escreve aí no comentário. Nossa, deixei você com a pulga atrás da orelha, né? Que inferno, né? Mas é assim mesmo. Bom, letra E. Qual foi o trabalho total realizado? Quem viu um exercício anterior, que tinha para calcular o trabalho da força resultante, eu calculei a força resultante, depois eu calculei cada força separada e somei. Então, o trabalho total que ele quer é a somatória dos trabalhos. Então, eu vou escrever aqui, ó. Vamos lá. Quem é o trabalho total? É a somatória de todo o quê? Todos os trabalhos. Eu vou somar todos os trabalhos. Então, o trabalho total vai ser igual a quanto? Quando deu o primeiro trabalho? 2. O segundo? 3. O outro? Deu quanto? Deu 10. Certo? Aí, só que esse aqui foi a letra A, lembra? Ó, A, B, C. E aí, depois nós temos a letra D. Quanto que foi o trabalho da letra D? Aí eu vou colocar aqui uma observação, né? Ele foi menos 15. Lembra disso? E aqui nós temos um maisinho aqui, ó. Vamos colocar um parênteses, né, no sinal aqui. Então, o trabalho total vai ser igual a quanto? 0. Por quê?
Porque ele tirou o pão de queijo do chão, levantou, ele ganhou energia potencial, mas ele voltou para o chão. Então toda energia que ele ganhou potencial, ele perdeu, porque energia potencial depende de quem? A energia potencial depende da altura. Quando ele deu a altura, ele ganhou energia potencial. Mas depois, quando ele perdeu a altura, ele perdeu a energia potencial. Então a variação é como se você estivesse na posição final. Olha lá, ó, vamos voltar lá. Ó. Aqui, ó. A posição final seria o chão, que seria 0. Fica tremendo essa tela não, Magro, é horrível. E a posição inicial seria o quê? 0. Então a altura seria 0 e tudo isso aqui daria 0, tá? Exercício 2, né? Exercício 2. Resolvido, vamos para o exercício 3. Bora lá para o exercício 3, moçada. Exercício 3. Analise o exemplo 3 e responda. Então tá aqui o exemplo 3, tá? Acabei de pegar aqui o exemplo 3 para você. É um plano inclinado. Nós já estudamos esse plano inclinado em outro PET, tá? Nós já estudamos um plano inclinado em outro PET e aqui nós temos um detalhe que a gente quer falar o seguinte: a energia potencial não depende da trajetória que o corpo faça, e sim do desnível. O que eu quero dizer isso? Se esse corpo fizesse isso aqui, ó, vem cá, faz isso, vem cá, vira ali, vai de cá, faz isso aqui, tudo, e chega no ponto B, certo? O trabalho que a força potencial realizou é o mesmo que ele fazer o quê? Simplesmente descer o plano. Ou poderia ser o trabalho desse bloquinho que está aqui e ele cair aqui também. Porque o trabalho da força-peso depende do desnível, da famosa altura, certo? Então tem várias maneiras de você calcular isso. Então a gente vai calcular isso para você. Poderia demonstrar, mas como eu sei que tem uns aqui que só quer a resposta, não quer estudar, talvez eu faça outro vídeo separado, fazendo demonstração, cálculo, com seno, cosseno, tangente, triângulozinho, complementando para a gente ver a paradinha, a brincadeirinha, tá? Mas o que a teoria fala aqui, tá? Que a gente pode demonstrar isso depois, em outro vídeo, é que o trabalho não depende da energia potencial, não depende da trajetória. Depende de quem? Do deslocamento, tá ok? Então, bora para lá? Vamos ver aqui. Então, faz o seguinte, ó. Um bloco de peso 100 newtons, tá? Um bloco de peso 100 newtons. Ah, o peso vale 100. Vamos anotar. Tá aqui, ó. Magno, o peso vale quanto? 100 newtons. Só que nós descobrimos que não é a força-peso. A força-peso tá aqui, ó, garoto, ó. Vou desenhar para você, ó, em vermelho aqui, ó. A força-peso tá aqui, mas quem faz o bloco descer é o famoso que? PX que está aqui, lembra? Ó, o PX está aqui, ó. Aí nós também temos quem? Nosso PY, né? Está aqui, lembra disso? Ó? Aí nós teríamos o nosso aqui, PY aqui, ó. Ficou tudo torto esse trem. Certo? Beleza, vou apagar, ficou torto, ficou horroroso. Mas tá bom. Lembrando que quem faz esse corpo descer é a força PX, então temos que calcular a força PX. Ele até colocou o PX aqui, né? Ó, PX como sendo peso vezes o seno de quê? De alfa. E ele te deu no exercício que o alfa vale quanto? 45. E o seno de 45, a gente já fez em outros exercícios, tá? Vale 0,7. Aquela música 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2. Certo? Raiz de 2 sobre 2, aproximadamente 0,7. Quem não sabe o que está fazendo é porque não está acompanhando meus vídeos, porque nós cantamos, desenhamos tabelinha, mostramos e calculamos seno, cosseno, tangente de 30, 45, 60. Bora lá para o exercício. Certo? O que acontece? Ele fala que o ângulo aqui tem esse valor, aí ele fala que o deslocamento, né, do ponto A até o ponto B, tá? Se desloca uma distância de 5 metros, que eles chamam de D. Ó, tem várias maneiras de você fazer isso, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma maneira. Qual é uma maneira? Você poderia fazer assim, ô Mário, peraí, deixa eu fazer aqui, ó. Então eu quero
trabalho, vou calcular trabalho, trabalho então é força, vezes quem? O deslocamento, certo? Como a força e o deslocamento, olha aqui, ó, a força e o deslocamento estão paralelos, o ângulo formado entre elas é de 0 graus, tá? Então, na mesma direção, mesmo sentido, então 0 graus. Cosseno de 0 é 1, então não coloquei aqui. Beleza. Então, trabalho aqui, senhores, quem é a força? É a força Px, vezes o deslocamento, que ele chamou de D. Olha o cachorro pedagógico aí me atrapalhando minha aula, mas acontece. Então, o trabalho será quem? Força. Será a força peso vezes o seno de alfa vezes o D. Ó, vamos pôr número nesse negócio, essa bagaceira aí, né? Então, vamos lá. Trabalho vai ser igual a quanto? Quanto que é a força peso? Força peso tá aqui, ó, senhor, se você esqueceu, 100, ó. A força peso é quanto? 100. Quanto que é aqui? 0,7, o seno de alfa. Quanto que é a distância? 5. Então, o trabalho realizado seria quanto? 7 vezes 5, 35, daria 3,5, vezes 100, daria 350 joules. Esse seria o trabalho realizado, para sair do ponto A até o ponto B. Dá para calcular a velocidade que ele chega no final da rampa? Dá. Por quê? Porque toda energia, toda energia potencial seria transformada em energia o quê? Cinética. Ele ia perder a altura, e ganhar o quê? Velocidade. Então eu poderia falar o seguinte: no começo do problema, quanto que é a energia potencial dele? Então a energia potencial, tá? No começo do problema, lá no início, seria de quanto? 350 joules. Isso aqui no início, tá? Energia potencial no início. E a energia potencial no final do problema seria de quanto? 0 joules. Como não tem força de atrito, pensando que não tem força de atrito, a gente não tem forças dissipativas, então a energia cinética no começo do problema, ele estaria parado, a inicial valeria quanto? 0. E a energia cinética no final? Essa eu não sei, mas eu posso falar o seguinte, peraí, toda energia potencial seria transformada em energia cinética. Então eu poderia falar que essa energia cinética aqui, que eu não saberia, se não tiver força de atrito e não perder nada, vai valer quanto? 350. Teorema de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, meu amiguinho. Então é isso daí, ó, que está acontecendo. Aí eu posso brincar e falar o seguinte: energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Como o corpo tem uma massa, um peso de 100 newtons, eu vou considerar que a gravidade vale 100, né? Ó, força-peso é massa vezes a gravidade. O peso vale 100, a massa não sei, a gravidade vai valer 10. Esse 10 está dividindo, multiplicando, passa para lá o quê? Dividindo, né? Então a massa seria de quanto? 10 kg, tá? Eu estou adotando como 10. Então eu poderia falar que a energia cinética é 10, certo? A velocidade eu não sei. Dividido por quanto? Por 2. A energia cinética eu posso falar que é quanto? Que toda potencial se transformar em energia cinética seria quanto? 350 igual a 10 v ao quadrado sobre quanto? Sobre 2. Esse 2 está dividindo, passa para lá multiplicando, daria 700. O 10 está multiplicando, passa para lá o quê? Dividindo, daria 700 dividido por 10, daria 70. Então aqui daria 70. Então a velocidade seria raiz quadrada de 70, tá? Metros por segundo. Raiz quadrada de 70 vai dar 8 vezes 8, 64, 8, qualquer coisa metros por segundo. Tá? Só para você saber que tem jeito de calcular, que eu acho que ele vai pedir isso no PET 7. Pode preparar que vai pedir para fazer isso no PET 7. Tá ok? Bom, isso seria um jeito de resolver o problema. Teria outro jeito de resolver? Teria. Vamos até olhar aqui as respostas. Marcos, você tem mania de não ler as perguntas. Não, porque eu quero estudar com você, né?
Fala assim, o trabalho é realizado pela força gravitacional, né, no percurso da descida do bloco, certo? Então, não é a força-peso que realiza o trabalho, é parte da força-peso. Quem é essa parte da força-peso? O Px, tá? Parte da força-peso não realiza o trabalho porque vai estar perpendicular, porque é o Py, né? A gente já resolveu esse plano inclinado. Agora ele pergunta assim, a altura de Z no plano inclinado. Ele quer saber qual é a altura. É um problema aqui, senhores, eu vou copiar isso aqui. É um problema de geometria que você aprendeu lá no seu 9º ano, certo? Você aprendeu lá no seu 9º ano. Foi mesmo, Marco? Foi, você aprendeu isso lá no seu 9º ano. Isso, eu organizei o quadro aqui, estamos aqui, tá, senhores? O que que eu tenho? Eu tenho um ângulo aqui, ó, de 45 graus. Eu tenho uma hipotenusa que vale quanto? 5. Eu tenho um triângulo retângulo, que esse é o cateto oposto, porque está de frente para o ângulo, e esse é o cateto o quê? Adjacente. Quando eu tenho hipotenusa e cateto oposto, eu vou ter quem? Seno. Seno de alfa. Quem que é o seno de alfa? É o cateto oposto sobre quem? A hipotenusa. O seno de alfa vai ser o seno de quanto? 45 graus. O cosseno, que ele chamou de Z, né? Que eu estou chamando de H. E a hipotenusa vale quanto? 5. Tá? Beleza, vamos lá. O seno de 45, 0,7. O Z eu não sei. E aqui vale quanto? 5. Esse aqui está dividindo, passa para lá o quê? Multiplicando. Z, 0,7 vezes quanto? 5. O meu Z, tá? Que eu estou chamando de H, na minha forma eu não ponho Z, eu ponho H, tá? Vai valer quanto? 3,5 metros. Ah, Magno, e se assim acontecesse de uma bolinha, em vez de descer o plano, a bolinha caísse do ponto A em queda livre até no chão. Aí vamos calcular a energia potencial dela. A energia potencial é massa vezes quem? A gravidade. A energia potencial ia ser como? A vezes a altura, não posso esquecer, né, Mar? Quanto que é a massa? É 1 kg. Quanto que é a gravidade? 10. Quanto que é a altura? 3,5. A energia potencial seria de quanto? 350 joules. O que eu estou querendo te mostrar? Novamente, que independente do jeito que ele anda, que faz pirueta, tal, ele sai do A e chega no B, independente se ele desce pelo plano inclinado ou ele cai, a energia potencial é o quê? A mesma. Nota que a gente calculou deu 350 e se a gente olhar para cá também deu quanto? 350. Só que aqui eu teria que calcular o Px separado, tá vendo? Eu tinha que lembrar a forma do Px, que ele foi gente boa e colocou para você não teve que decompor Px, Py, né, normal, no plano inclinado. Tanto faz, você pode calcular de um jeito ou de outro, tá certo? Então, letra A, letra B respondidas, tá? Então, nós temos a terceira semana fechada para você. Vamos para a quarta semana? Se você quiser se inscrever para receber a quarta semana aí, maravilhoso! Lembrando que tudo isso aqui, essas semanas do PET Volume 6, vão estar no playlist, tá? Fica com Deus. Fui!